Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar como superar o medo de começar na internet. Meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, terapeuta cristã, terapeuta sistêmica e hoje eu quero, através da terapia, ajudar a superar esses medos que muitas vezes nós temos dentro de nós. E o primeiro ponto a gente entender que quem aprende não depende. Quando você aprende realmente o que deve fazer, como que deve fazer, você começa então a superar esses medos de iniciar na internet. Então esse é o primeiro medo que nós superamos, aprender a mexer na tecnologia, como ela funciona, como é que faz, como levar os seus vídeos até o YouTube. Esse é o nosso primeiro medo que nós vamos superar. O nosso segundo medo que nós vamos superar é o medo de gravar os vídeos, porque nós carregamos dentro de nós uma chamada perfeccionismo. Nós queremos que esteja tudo certinho, tudo perfeito, não haja nenhuma falha, não haja erro, e isso é um ponto errado dentro de nós, porque nós somos os primeiros críticos, nós somos os primeiros a julgar, a dizer não é assim, não é desse jeito, não quero dessa forma, e nesse julgamento a gente vai deixando passar mais tempo, porque a gente se critica. A gente então tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão achar, como que os outros vão nos ver, se está agradável, se não está agradável, se é dessa forma, se não é dessa forma. Então esse é o nosso segundo medo que nós temos, de gravar e o que as pessoas vão achar diante daquela gravação. Então nós agimos com perfeccionismo, querendo tudo perfeito. Nosso terceiro medo que nós vamos superar é o medo de como que nós estamos falando. Se está falando certo, se está gaguejando, se está usando muito né. Eu era uma pessoa que falava muito né nos meus primeiros vídeos. E aí eu fui buscando na hora da gravação corrigir isso, para poder cortar essas partes né no vídeo e também na hora de gravar ficar me policiando mais vezes como eu estava falando. Então se existia muito né, eu começava a regravar novamente para poder tirar os nés da gravação. E isso foi o terceiro obstáculo a superar. A forma de pronunciar os nés, as manias, o ficar repetindo muitas vezes as palavras, tudo isso eu fui cuidando da minha forma de falar para se apresentar aqui também na internet. Aqui também na internet, o nosso quarto ponto é você entender que tudo isso que nós fazemos aqui dentro desse ambiente é só você e a câmera. Tem pessoas que se dão muito bem em falar sozinho com a câmera. Já tem outras pessoas que necessitam estar no meio de outras pessoas, conversando, outro ambiente mais familiar, mais amigável, para poder fazer as gravações. E de um lado ou do outro existe a vergonha de estar aqui sozinho falando com as câmeras e a vergonha de estar no meio das pessoas falando, porque ali a gente já recebe o primeiro julgamento falando assim, você pode se expressar mais, você pode colocar mais assim, você não devia fazer desse jeito. Então quando vem esses julgamentos para cima de nós durante a gravação ou depois da gravação, nós começamos então a ficar mais bloqueados ainda de continuar, porque o primeiro obstáculo é fazer o primeiro vídeo. O segundo obstáculo é continuar gravando e trazendo os vídeos aqui para a internet. Então esse é o nosso quarto obstáculo, é como que nós vamos nos sentir nessa gravação sozinho ou como que nós vamos nos sentir gravando junto com outras pessoas diante do momento da gravação. E é um momento de superar esses obstáculos dentro de nós, para que a gente então possa tomar esse caminho decisivo de dizer, eu vou começar o primeiro vídeo e vou continuar fazendo os outros vídeos. E hoje eu quero trazer uma coisa muito especial, é a gente buscar prestar atenção na aprendizagem. Na nossa vida existe um tempo para cada coisa. O primeiro tempo é o tempo de nós ararmos a terra, que vai ser o quê? A nossa busca pela aprendizagem. Então eu vou aprender como me posicionar, eu vou aprender como gravar. Existem as blogueiras que fazem os vídeos contínuos, mas depois elas vão lá e cortam algumas partes.
Existe aqui, como eu, que vou passando algum ensinamento, alguma instrução, e também eu vou fazendo em etapas. Eu não gravo tudo de uma vez, ou então eu decoro tudo. Não, eu faço aqui um roteiro. Dentro desse roteiro eu vou estipulando mais ou menos parte por parte para sendo gravada, e depois vem a segunda etapa, que é a edição de cada vídeo. Para você, não é fácil a edição de vídeo. Eu digo para você porque assim, eu tenho uma grande dificuldade na edição dos meus vídeos. Se eu pudesse passar para outra pessoa editar o vídeo, eu faria, mas eu não tenho ainda as finanças para poder pagar essa edição. Então eu mesmo vou aprendendo a fazer os cortes, acertando a edição, colocando ali as letras, colocando direitinho a fala, encaixando uma com a outra. Então eu faço essa parte. Então primeiro, o que eu faço? Eu gravo todos os meus vídeos que eu preciso de gravar, e depois que eu gravei todos os vídeos, então eu vou colocando por ordem. O que tem que sair hoje, o que tem que sair amanhã, o que tem que sair depois. E nessa ordem eu vou montando as edições de cada parte de cada vídeo, para poder colocar depois, aliás, subir eles aqui no YouTube, ou então nas outras redes sociais que eu trabalho. Nas outras redes sociais que eu trabalho. O que é bom aqui na internet é que a gente vai aprendendo a superar os nossos medos quando nós enfrentamos esses obstáculos. Então, quando eu enfrento o meu medo de falar de frente à câmera, quando eu enfrento o meu medo de corrigir, quando eu enfrento o meu medo de roteirizar e gravar esse mesmo vídeo, quando eu enfrento o meu medo de assistir o meu próprio vídeo e corrigir os erros. Porque assim, falhar, todos nós iremos falhar no começo. Falhamos quando fomos ter o nosso primeiro filho, falhamos quando fomos ter o nosso primeiro emprego, falhamos quando for fazer alguma coisa pela primeira vez. E toda primeira vez causa em nós um espanto. E isso é o processo de aprendizagem, é o arar a terra para que a gente possa então superar cada um dos obstáculos. Através da terapia eu venho ajudando as pessoas a realizar essa superação. E eu trago esse vídeo aqui hoje para justamente dizer o que? A minha experiência de superação dentro da internet, gravando esses vídeos no YouTube. Como tenho vários vídeos aqui nesse canal falando como superar o medo. O medo da inércia, que é nunca começar, o medo de fazer e depois parar, ficar procrastinando, o medo da sabotagem, você fica se sabotando o tempo todo, colocando muitos obstáculos e barreiras para não fazer. Então dentro deste canal eu trago também para você falando sobre as superações dos medos. E como mensagem final eu quero trazer para esse vídeo: quem aprende não depende. Quando você começa a colocar em prática tudo que você vai aprendendo, então você vai vendo que você não depende tanto das pessoas para poder fazer algo que é bom e que é gostoso fazer também, tá bom? Então hoje eu trago aqui para você essas informações, espero que tenha ajudado você nesses primeiros passos para poder superar o medo de trazer os vídeos aqui para a internet. Então até o nosso próximo vídeo, foi muito bom estar aqui com você. Tchau, tchau, um super beijo.